Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Alguma emenda à ata da sessão anterior? Aprovada sem emenda. Expediente. Nenhuma, excelência. Leitura de acórdão. Desembargador Expedito, me parece que tem uma leitura de acórdão. Desembargador, com a palavra. Mandado de segurança com liminar 2013-10-674. Impetrante, Francisca Dionísio de Lima. Impetrado, governador do Estado do Rio Grande do Norte e secretário de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Relator, doutor Eduardo Pinheiro, juiz convocado. Redator por acordo, ex-embargador. Emenda constitucional administrativo, mandado de segurança preliminar da inconstitucionalidade do artigo 21 da Lei 6038/90, suscitado de ofício pelo relator, servidor público estadual, pleito de implantação do acréscimo pecuniário instituído da Lei Complementar 48413, impedimento de qualquer espécie de equiparação salarial entre remunerações de servidores públicos, previsão do artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, ausência de direito líquido e certo, denegação da segurança que se impõe. Aprovado. O desembargador Vigílio está de folga compensatória, mas deixou um acordo para ser lido e eu designei o doutor Andreu Marques para fazer a leitura desse acordo. Com a palavra, excelência. O acórdão está com a seguinte emenda: civil, processo civil, embargos infringentes em apelação civil. Antes é bom destacar qual é o processo, não é, excelência? Isso, identifica o processo. Identificar, certo. Embargos infringentes número 2006-004498, dígito 3, com origem na 6ª Vara Civil da Comarca de Natal. Embargante, Liderança Factoring, Sociedade de Fomento Comercial Limitada. Embargado Antunes e Antunes Limitada, Ronaldo Antunes de Oliveira Filho e Rossana Cavalcante Dantas de Oliveira. Relator, juiz convocado Jarbas Bezerra e redator para acórdão, desembargador Vigílio Macedo Júnior. Ementa, civil, processo civil, embargos infringentes em apelação civil. Apreciação baseada no artigo 543-B, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Recurso extraordinário número 612-360, com repercussão geral reconhecida. Acórdão que anulou penhora de bem de família dos fiadores. Necessidade de retratação. Patrimônio familiar do fiador dado em garantia ao contrato de confissão de dívida de empresa da qual participa em metade do capital social. Benefício direto à entidade familiar. Inoponibilidade da proteção do bem de família. Recurso conhecido e provido. Prestar a garantia hipotecária pelo fiador de bem de família para assegurar a dívida contraída em prol da entidade familiar. Não há ilegalidade na penhora realizada no processo executivo. 2. A efetiva participação do fiador na sociedade devedora, o qual é detentor de 50% do capital social, configura notório benefício da entidade familiar com a atividade empresarial, revelando estreita ligação entre ambos e que, por conseguinte, justifica a inoponibilidade da proteção conferida ao bem de família. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, gravo regimental, relator ministro Raul Araújo, 4ª turma, e outros aqui que eu peço venha para não ler. Tópico 4, embargos infringentes conhecidos e providos. É necessário ler também o acórdão, senhor presidente? Em discussão a leitura do acórdão. Aprovado. Alguém tem mais leitura de acórdão? Obrigado. Julgamentos feitos quem depende de pauta, mandado de segurança. O de número 1, a desembargadora Zeneide pediu vista, mas ela se encontra de férias. O número 2, mandado de segurança, 2013-14.529. O relator é o desembargador Amilcar Maia. Se trata de GTNS Executivo, impedida a juíza Fátima Soares. O desembargador Expedito Ferreira e Dilermano Mota averbaram suspeição. Após o voto do relator, excluindo do polo passivo o secretário do Planejamento
e das Finanças, rejeitando a prejudicial atinente à prescrição do Fundo de Direito, bem como no mérito concedendo a segurança, pediu vista antecipadamente o desembargador Saraiva. Está em mesa, Senhor né? presidente, não está em mesa, porque eu estou analisando melhor a matéria, Pois não, inclusive a questão de decadência, prescrição. O de número 3, mandado de segurança 2012, 17.222, relator, desembargador Dilermano Mota. Após o voto do relator em dissonância com o parecer do Ministério Público, denegando a segurança, e dos votos dos desembargadores Virgílio Macedo, Andreu Marques e Ibanez Monteiro, concedendo-a parcialmente para determinar que o processo administrativo de avaliação seja concluído no prazo de 60 dias. Pediu vista o desembargador Glauber Rego. Os demais declararam aguardar o voto vista. Está em mesa, excelência? Está em mesa, excelência. A palavra, excelência. Voto visto aqui, eu vou fazer a leitura bem rápida aqui. A impetrante servidora pública, ocupante do cargo de auxiliar de saúde, lotada no Hospital Regional de Santa Cruz, pretende que lhe seja deferida sua progressão funcional nos termos do artigo 17 da Lei Complementar número 333/2006, que instituiu o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores efetivos da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, especificamente do nível 9 para o nível 11, de acordo com o anexo 1 da citada lei. A pretensão da progressão funcional está prevista no artigo 17 da referida lei complementar, que aí eu peço venha para não fazer a leitura aqui. Todavia, somente por meio do decreto 21.518, de 26 de janeiro de 2010, foi que restou regulamentado o programa de avaliação de desempenho para que se dê a referida progressão de que trata a lei complementar já mencionada. Analisando detidamente os autos, percebe-se, segundo as informações do Estado do Rio Grande do Norte, folhas 3738 e 9598, que a impetrante já se encontra no nível 10, alcançado em 1º de dezembro de 2010, consoante a ficha funcional de folhas 39, pelo que entendo prejudicado o pedido neste ponto em específico. Por outro lado, considerando o lapso temporal decorrido da última progressão funcional, 1º de dezembro de 2010, e sendo esta realizada a cada biênio de efetivo exercício, pertinente o direito líquido e certo da impetrante para que tenha seu pedido de progressão funcional analisado pela autoridade apontada coatora em obediência ao próprio regramento previsto na legislação que instituiu o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores da Secretaria de Saúde do Estado. Aí, nesse sentido, tem aqui, eu colaciono um precedente que está disponibilizado aí para todos, que foi julgado aqui dia 20 de novembro de 2013, na relatoria do juiz convocado, Dr. Eduardo Pinheiro. Então, eu concluo dizendo que, nestes termos, em obediência ao princípio da legalidade que vincula a administração pública, pedindo vênia ao eminente relator, acompanho a divergência para conceder parcialmente a segurança e determinar que a autoridade impetrada conclua, no prazo máximo de 60 dias, o processo administrativo de avaliação para a progressão funcional da impetrante. A divergência também com o desembargador Vigílio, que abriu a divergência, porque ele concedia total. Eu estou aqui, a concessão é parcial, já que a progressão do nível 9, pelo que se tem nos autos, ela já, do nível 9 para o nível 10, ela já alcançou. Então, resta só do nível 10 para o nível 11. Concedendo parcialmente, ele já está concedendo parcialmente. Mas não com esse... porque ela pede já a progressão. O parcial dele era para que fosse concluído o processo administrativo. Isso. Mas com relação ao nível, a progressão do nível 9 para o nível 10, eu entendo que está prejudicado. Eu acho que todos, né, desembargador Ibanez, né? Eu acho que todos só foi apenas pela conclusão do processo da apreciação do pedido de aposentadoria. A decisão foi essa. Então, é assim? Né? Na realidade, é só um esclarecimento sobre esse ponto que talvez tenha ficado omisso, né, na situação. Mas a concessão, pelo que eu vejo aqui no chat... no que está lá, ele está concedendo também para a conclusão do processo administrativo. Mas só como ela pede do nível 9 para o nível 10 e do nível 10 para o nível 11, ao nível 10 ela já está hoje. Né? Então, restaria tão somente a questão do nível 10 para o nível 11. E se concedeu parcialmente apenas para concluir, automaticamente as outros pedidos ficarão de acordo com a divergência. Perfeitamente. Está ótimo. Desembargador Gilson.
Acompanha a divergência. Doutora Tereza. A divergência. Doutora Fátima. A divergência. Acompanha a divergência. Desembargador Cláudio. A divergência. Desembargador Expedito. A divergência. Desembargador João Rebouças. Desembargador Vivaldo. Desembargador Saraiva. Também, senhor presidente, devido à vênia, acompanha a divergência. Desembargador Amilcar. Da mesma forma, excelência. Então, por maioria, considero parcialmente o mandado de segurança. Vencido o relator. Relator para o acordo. Quem foi que levantou primeiro? Foi Vigílio, não foi? Relator para o acordo, desembargador Vigílio Macedo. Senhor presidente, no caso desse mandado de segurança em que a divergência é só pela parcialidade, a concessão da segurança só na parcialidade, muda o relator? É porque ele denegava a segurança. Muda. Ele só no denegava. Caso, ficou na preliminar. Não, tá certo. O desembargador Guilhermando denega a segurança. Ele denegou. Tá certo. Tá. Né? Então, e é só quando é na preliminar que permanece. Tá, permanece o mesmo tivesse relator. concedido totalmente e a divergência... Não, porque era essa a ideia, mas eu vi, realmente, o voto do relator era denegando a segurança. Denegando Perfeito. a segurança. Eu chamo o mandado de segurança número 4, mandado de segurança 2012-15-253, após o voto do relator desembargador Guilhermando, após o voto do relator registrando a prejudicial de decadência, suscitada pelo secretário de Administração e de Recursos Humanos, e no mérito, concedendo parcialmente a segurança, para assegurar ao impetrante, tão somente após o trânsito em julgado, a implantação do reajuste legal previsto na Lei Estadual 9.341, pediu vista antecipadamente o desembargador Cláudio Santos. Está em mesa, excelência. Excelência, os processos são casos idênticos. Isso, o 4 e o 5. Eu pedi vistas apenas para verificar a questão da implantação ou não da pretensão contida no mandado de segurança. Para os que não estão lembrados, trata-se do aumento concedido ao pessoal que está num quadro especial, originário do Banderne, esse pessoal, e que está trabalhando na Secretaria da Tributação há muitos anos. Esse pessoal todo já conta com mais de 30 anos, no mínimo, de trabalho, já que a ADIM que veio para cá foi depois de 15 anos. Eu acho que, pelo menos, alguns já morreram, outros já se aposentaram, enfim. E esse pessoal tem sido realmente um caso à parte na administração de pessoal do Estado do Rio Grande do Norte, porque, na realidade, a situação jurídica deles é sui generis, de formas que não há nenhum impedimento com origem no Supremo Tribunal Federal para se suspender isso, não há aqui no Tribunal de Justiça também, que eu me lembre, nenhuma decisão contrária a que os efeitos sejam imediatos, que a nossa decisão surta efeito imediato. Então, eu acompanho o relator na sua decisão, mas divijo somente quanto aos efeitos. Eu acho que é o caso, inclusive estou com a lista aqui dos processos que tem o tribunal já pacificado o entendimento de que deve ser a majoração dos proventos, deve ser apenas após o trânsito em julgado, mas nesse caso vem de 2010, me parece, e o Estado próprio já aumentou em 30%. Falta aumentar os outros 70%, que não é 100% de aumento, sobre o percentual, né, que foi parcelado. De maneiras que, sinteticamente, eu apenas peço vênia ao relator para divergir quanto a esse aspecto dos efeitos nos dois processos. E era só, excelência. Implantação imediata do reajuste. Pois não, excelência. Do restante do reajuste que foi concedido e já foi implantado uma parte. Doutor Andreu, apenas em relação aos efeitos, a concessão da segurança, apenas o relator disse que a concessão a implantação após o trânsito julgado, sendo que o desembargador Cláudio Santos implantação imediata. Ele é da ativo, Hein? Ele é ativo ou... É ativo. Como vota Vossa Excelência? Até onde eu sei, os precedentes da Corte são no sentido que se deveria esperar o trânsito em julgado. Para casos
para casos diferentes. Não da tributação, do quadro especial do Banderni. Mas a questão é ativo ou inativo? Não, mas eu estou dentro dos ativos, eu estou ressaltando que no caso do Banderni é um quadro à parte. Esse pessoal vem sofrendo sem reajuste há muitos anos. Ele não tem absolutamente, não são enquadrados no plano geral de reajuste dos servidores públicos. É um caso à parte. Eu estou ressaltando esse aspecto para justificar meu voto. Eu vou acompanhar o sentido prevalecente da Corte, em que pesa as ponderações do desembargador Cláudio Santos, que seria um caso à parte, para que se aguarde o trânsito em julgado. Vocês então acompanham o relator? No sentido do que o relator votou. Acompanha o relator. Desembargador Ibanez. Também concordo com o relator, senhor presidente. Desembargador Glauber. Com o relator também. Desembargador Gils. Acompanho o relator. Doutora Tereza. Doutora Fátima. Pedindo vênia ao relator, eu acompanho a divergência pelas razões já expostas pelo desembargador Cláudio Santos. Desembargador Cláudio já votou. Desembargador Expedito. O relator. Desembargador João Rebouças. Eu vou pedir vênia à divergência, apesar da peculiaridade dos servidores do Banderni, eu acompanho os precedentes da Corte. Com o relator, então. Desembargador Rivaldo. Desembargador Saraiva Sobrinho. Presidente, a matéria inicialmente me causou preocupação e realmente o desembargador Cláudio Santos, com essa sensibilidade própria dele, aventou no sentido de que a situação dos servidores do Banderni é peculiar. Realmente é. E em razão daquele momento, na última sessão, eu me inclinei a estudar melhormente a matéria e, infelizmente, não concluí da mesma forma. Por mais justo que seja, esbarra na própria legalidade. E, para tanto, senhor presidente, eu busquei, no julgado da Corte Especial do STJ, proveniente de embargo de divergência, em recurso especial oposto, inclusive pelo Estado do Rio Grande do Norte, onde a ministra Laurita Vaz, a quinta turma, agora bem recente, junho de 2012, diz essa impossibilidade, quando ela situa resumidamente a decisão proferida em favor da Fazenda Pública, que objetiva a liberação de recursos ou a inclusão em folha de pagamento de aumento de equiparação de extensão de vantagem a servidores da União, dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal, a incluir das autarquias e fundações, somente poderá ser executada com tanto e julgado. E também, como já é aventado, recorri o próprio precedente dessa Corte, trazendo aqui o desembargador João Rebouças, no dia 6 de fevereiro último, quando decidiu nesse sentido, implantando somente após os anos julgados. Então, pedindo permissão ao desembargador Cláudio Santos, eu não acompanharei, ficando com a maioria já hora declinada. Com o relator. Desembargador Amilcar. Excelência, não. Senhor presidente, desembargador Amilcar permitir? Pois não. Desembargador Amilcar. Eu mandei pegar aqui na assessoria uma decisão aqui do Rio Grande do Norte, um recurso especial, talvez vá subsidiar até melhor os votos no recurso extraordinário. 743977, Rio Grande do Norte, relator ministra Carmen Lúcia, julgamento em 5 de 2013. Recorrente Estado do Rio Grande do Norte, recorrente Sindicato de Servidores da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte. E PERN também. E diz a ministra Carmen Lúcia textualmente sobre isso, desembargador Ibanez. Aliás, como bem ressaltou o desembargador Cláudio Santos em caso análogo, condicionar o direito do servidor, já reconhecido pela autoridade coatora, ao poder discricionário da administração pública em editar a respectiva programação orçamentária que contempla os valores correspondentes, constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei. Quanto à forma de implantação dos reajustes, mesmo havendo entendimento desta Corte de Justiça no sentido que tais valores só poderiam integrar o contra-cheque dos servidores após o trânsito em julgado, entendo que o caso se reveste de uma peculiaridade, qual seja a de já ter sido inserida em seus vencimentos, o que é o caso. Parte do percentual assegurado pela Lei Complementar número 437, o que admite a implantação imediata dos valores referentes ao percentual restante como forma de cumprimento integral dos dispositivos elencados na aludida legislação. Diante do exposto, em consonância com o parecer do 13º Procurador de Justiça,
conceda segurança para determinar a implantação imediata dos reajustes nos contra-cheques dos representados pelos sindicatos, ativos, aposentados e pensionistas, nos termos e moldes previstos na lei complementar, sob pena de multa diária de R$ 500 para o caso de descumprimento das autoridades coatoras, independentemente de sanções administrativas e penais. Pelo exposto, nego seguimento a esse curso extraordinário. Ministra Carmen Lúcia, 14 de maio de 2013. Eu vou pedir cópia somente disso aqui para distribuir aos colegas, porque é muito pertinente na hora em que nós nos deparamos com um caso peculiar e o jogamos na vala comum do reajuste, que não começou a ser implantado. No caso desse pessoal do Bandernes, 30% eles já receberam. Então, está aqui uma decisão do Supremo que, por certo, haverá de constar no entendimento de Vossas Excelências. Desembargador Hamilton, com a palavra. Excelência, gostaria só de pedir os autos, com vistas em mesa, e Vossa Excelência pode prosseguir, e também a cópia da decisão, só para dar uma analisada rápida. Eu vou dar o do número 5 é a mesma matéria, né? Dependendo do resultado. Não colocar na vala comum situações diferentes, peculiares. O de número 5 é a mesma matéria. Então eu vou saltar o número 5 enquanto ele. A vala comum é impessoal. Vamos ao de número 6. O relator Vigílio Macedo, ele está ausente em virtude de folga compensatória. O 7 também, desembargador Vigílio. O 8º, mandado de segurança 2013-4310, relator desembargador Expedito Ferreira. Está em mesa, Excelência? Excelência, vou ler somente a emenda, aí dentro que a gente está julgando anteriormente. Concurso público, depois de 2, 3 anos, é convocado o candidato somente pelo diálogo. Jogamos na semana passada. Já vários precedentes. Mandato de segurança, concurso público, convocação de candidato aprovado e realizado pelo Diário Oficial. Edital prevendo expressamente a manutenção pelo candidato do seu endereço atualizado. Implícita previsão de comunicação pessoal. Longo laço temporal entre o ato convocatório e a homologação do concurso. Ato administrativo ao qual não se conferiu ampla e restrita publicidade. Violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade, direito líquido e certo evidenciado, precedendo o STJ e desta Corte de Justiça, concessão da segurança que se impõe. Alguma divergência em relação ao relator? Senhor presidente, pois não, Excelência. Infelizmente eu tenho divergência, senhor presidente, porque da outra vez, estou estudando, estou amadurecendo a ideia, mas eu acho que a vinculação edital é obrigatória. Na hora que o edital se admite, se foi aceito pelo concorrente, pelos inscritos, me parece que... Mas pretendo analisar bem a matéria, até mesmo, para buscar, quem sabe, chegar a essa tese aí. Então, por maioria, concessão da segurança, vencido do desembargador Saraiva Sobrinho. Eu chamo o mandado de segurança número 9, mandado de segurança 2013, 16.552, também da relatoria do desembargador Expedito. Mandato 2013, de 16.5226, impetrante Olinda Guedes da Fonseca, impetrante secretário de Administração e do Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Excelência, do tocante o acréscimo pecuniário, Instituto pela Lei Complementar 484/13, certo? O tribunal vem se manifestando, já vários julgados, pela inconstitucionalidade do artigo 20 da Lei Complementar 6.038/1090. Há vários julgamentos já, desembargador Ibanez, nesse sentido, do ministro Eros Graus e outros, já desembargador Cláudio Santos, desembargadora Judite, certo? São aqueles auditor fiscal do Tesouro Estadual, que ele quer, são assistentes da administração em finanças, que querem receber como auditor fiscal, certo? Coisa administrativa, mandar segurança preliminar, inconstitucionalidade do artigo 20 da Lei 6.038/90, suscitado de ofício pelo relator, servidor público estadual,
pleito de implantação do acréscimo pecuniário instituído da Lei Complementar Estadual 484/13, impedimento de qualquer espécie de equiparação salarial entre remuneração de servidores públicos, previsão do artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, ausência de direito líquido e certo, denegação da segurança que se impõe. Começa preliminar de seu ofício relator, solicito para o senhor Ministério Público. Uma palavra, senhor. Excelência, o Ministério Público, em face até dos precedentes né, dessa acordo, já bastante consolidados, se manifestam no sentido do acolhimento da preliminar, no sentido de reconhecer como o tribunal vem ordinariamente fazendo a inconstitucionalidade do dispositivo da referida Lei 6.038/90. Bem, há precedentes, alguma divergência? A unanimidade de concessão da segurança nos termos do voto do relator. Eu chamo o mandado de segurança número 10, mandado de segurança 2012, 4994. Presidente. Denegação, não foi? Denegação, desculpa. Denegação da segurança. Presidente, já estou apto a proferir o meu voto. Pois não, com a palavra, excelência. Embargador Cláudio, eu verifiquei aqui rapidamente e me lembrei daquela discussão que a Corte teve, inclusive eu fui vencido, mas acompanhei no final das contas a questão que a maioria entendeu como mais correta. Naquela situação das concessões de implantações nas liminares das leis já antigas, desembargador João Rebouças, que nós tínhamos uma visão, aquela 432, a respeito, que já eram leis que já estavam em vigor há muito tempo e só agora estariam sendo manejadas. E acabou-se a Corte levantando a questão que, por maioria, entendeu que era caso de se reconhecer o perículo in mora e determinar a implantação imediata. Realmente eu, naquela discussão, fiquei um tanto preocupado, porque como é que eu iria alegar perículo in mora de uma lei que já estava em vigor há quase 5 anos, que agora estaria sendo manejada judicialmente para solicitar essas implantações. Se eu tinha que, para a concessão da liminar, eu tinha que conjugar os dois fatores, que eram a fumaça do bom direito e o perículo in mora. Não havendo um, eu não poderia ser autorizado a conceder a liminar, mas acabou a Corte encaminhando pela maioria e eu me rendi à maioria de conceder as liminares e determinar a implantação imediata. E realmente, olhando aqui, eu me pergunto se não seria uma situação bastante assemelhada, porque aqui o que nós temos? Nós temos uma lei que determinou escalonamento de reajuste. Essa lei está no universo jurídico, ela está válida, não há nenhuma liminar suspendendo a sua eficácia, e o que houve foi a implementação parcial. Ele não está discutindo um suposto benefício que estava embutido na lei e que esse benefício é negado por interpretação, digamos assim, uma interpretação duvidosa da administração pública. O que existe aqui é uma lei que prevê um escalonamento de pagamento de reajuste que só foi implantado parcialmente. Nesse caso, tentei me lembrar se eu tinha alguma matéria a esse respeito e como teria sido o posicionamento dela anteriormente a respeito dessa situação, mas me parece que há uma diferença peculiar a respeito dessas questões. Fazendo esse cotejo aqui com a situação de outros casos que nós temos posicionado, não me parece realmente bom senso jogar isso para o trânsito em julgado dessas decisões, tendo em vista que eu não estou aqui a avaliar a interpretação dada pela administração pública a respeito de uma determinada vantagem inserida no corpo da lei, mas simplesmente é a omissão da administração pública de cumprir a lei que ela mesma editou e escalonou esses vencimentos. Assim sendo, eu vou pedir, não é pedir vênia, mas assim, pelo menos no raciocínio que eu faço, eu estou inclinado exatamente a fazer a coro a situação a defesa do desembargador Cláudio Santos. Quer dizer, a implantação imediata. Alguém deseja se manifestar? Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, realmente esta dúvida nasceu desde o primeiro momento. Não que os argumentos do desembargador Cláudio Santos não tenham me convencido naquele instante, mas persistir no estudo e realmente é algo peculiar. Se trata de alimentos, tá certo? Que
que não pode ser postergado. E com a colocação que Sua Excelência fez, trazendo aqui o recurso extraordinário relatado pela ministra Carmen Lúcia, me parece razoável, já neste momento, reexaminar e admitir como com razoabilidade a argumentação trazida pelo desembargador Cláudio e agora se alimentada ou alimentada pelo desembargador Amilcar. Então, pedindo venha aos que já pensam diferente, eu gostaria de reexaminar a matéria e sim ficar com a divergência. Okay. Senhor presidente, alguém mais? Eu queria dizer como relator o seguinte: se o tribunal estiver inclinado, porventura, a modificar o entendimento em função da peculiaridade, de minha parte, eu não tenho nenhuma objeção se o tribunal... Alguém mais deseja se manifestar? Implantação imediata ou após o trânsito em julgado? Quero, senhor presidente, quero. É que esses argumentos nunca foram discutidos aqui na Corte com esse enfoque de que eu, inclusive, sou um dos que vota sempre pela implantação de qualquer vantagem remuneratória após o trânsito em julgado. A discussão aqui que o desembargador Cláudio chama a atenção neste caso, não está o mérito do mandado de segurança, não diz respeito ao direito a obter a vantagem perseguida no mandado de segurança. Né? Esse direito foi reconhecido e instituído por lei. A forma de implantar é que está em discussão. E o administrador simplesmente deixa de cumprir a lei quando não implanta a segunda parcela no prazo em que a lei determinou. Então, aí não há dúvida alguma sobre a existência desse direito, nem estamos aqui a examinar se há ou não o direito a obter a vantagem. Aqui não se trata, inclusive, de vantagem. Esse reajuste, né, é que está em discussão. E, para não prejudicar os impetrantes, eu refaço aqui minha ideia, ainda que não consolidada ou não mudando em caráter permanente para os casos futuros, mas como o julgamento está em curso, eu vou votar com a divergência, dando o efeito, aliás, nem mais com a divergência, porque o próprio relator está admitindo atribuir esse efeito. Então, no momento, eu atribuo também o efeito imediato da implantação. Eu quero prestar um esclarecimento, vou também, sem compromisso com a tese, mas no caso específico, peculiaridade, também aderia ao entendimento agora também do relator, mas fazendo uma ressalva, desembargador Ibanez, que em todas essas leis que foram implantadas somente 30%, está faltando 70%. Eu não estou muito preocupado com esse aspecto, porque todas elas, desses planos do último governo que foram aprovados, a implementação foi parcial. Neste caso, como bem frisou o desembargador Cláudio, somente pela peculiaridade de ser inédito a situação dos ex-servidores do Banderne, em face da sua liquidação extrajudicial, que eles ficaram assim como fosse no limbo. E, em face disso, ficaram com a remuneração achatada. Somente por esse aspecto que eu estou aderindo, mas sem nenhum compromisso de ordem pessoal com o caso concreto. E aqui, desembargador João, nós tivemos um posicionamento... Desembargador João, então muda de posicionamento, né, desembargador? Naquelas leis que foram plantados o reajuste parcial no final do governo passado. Porque essas leis foram idealizadas em pleno período eleitoral, foram implantadas parcialmente para deixar a conta para o sucessor. E nessas situações, o que é que está acontecendo? Nessas situações, a próprio tribunal tem concedido a liminar nesses casos. Desembargador Amilcar, a minha primeira posição aqui nesse tribunal foi de que não cabia, no próprio mandado de segurança, pela natureza da decisão em mandado de segurança, mandamental, naturalmente, você suspender a sua própria ordem. Então, foi minha primeira preocupação de ordem processual. Depois, eu considerei que essas leis, votadas e pressionadas no ano eleitoral, elas vinham de uma certa hipocrisia mútua entre os funcionários e entre os governantes. Um pedia o que não era possível se implantar e o outro fazia aquilo que já sabia que não ia ser implantado pelo novo governo, qualquer que fosse, ou reeleito ou novo governador. Então,
das leis que previam uma implantação condicional? Claro, a ter orçamento, a não sei o que é uma coisa meio louca. Isso não vale nada em termos jurídicos, você fazer uma lei e dizer, se possível, se tiver não sei o quê. Também o tribunal já andou fazendo isso também, meia culpa nossa também, a gente há de convir, né? Agora, essas outras leis antigas, por exemplo, delegado de polícia teve implantado tudo. E ficou ganhando bem para o estado do Rio Grande do Norte. Entre outras categorias que vieram anterior. No caso específico do Bandeira, esse pessoal terminou recebendo do Estado, por uma decisão desse tribunal no ADIM, que o Ministério Público entrou, depois de 15 anos que esse pessoal tinha sido cedido para a administração pública através de uma lei. O Ministério Público passou 15 anos para chegar com a ação direta de constitucionalidade, que esse tribunal julgou constitucional por fato consumado. E essa ADIM está lá no Supremo, até hoje não foi julgada. O relator, coincidentemente, foi até eu. E o tribunal acompanhou aqui, me parece que teve um voto divergente. Agora, esse pessoal que não é funcionário público, que entrou por uma situação especial e não entra nos reajustes periódicos da administração pública, porque são um quadro à parte, a doutora Fátima talvez saiba disso, porque o marido dela foi secretário e acompanhou o sofrimento desse pessoal. Isso é realmente um caso extra. Esse pessoal ganha R$1.000, R$2.000 por mês, porque não teve reajuste mais. Então, eu me lembro do desembargador Rafael Godeiro, muitas vezes, este é tribunal de justiça, não é nem de lei, nem de jurisprudência, nem não sei o que, ele dizia muito isso, por sinal, uma grande figura humana. Então, eu realmente me preocupei com isso, porque eles já receberam 30%, aí chega o governo, ninguém paga mais de uma lei antiga. Mas eu tenho aqui, até conversado aqui com a doutora Tereza, me submetido sempre ao que o tribunal, por maioria, entende, e entrei aí nessa vala comum da suspensão, viu, desembargador Amilcar, da suspensão até trânsito em julgado das nossas decisões. E estou bem quietinho, aceitando isso como uma coisa razoável. Senhor presidente, eu quero, como relator, não apenas já declarei, mas quero agradecer ao desembargador Cláudio pela sua sensibilidade, senso de justiça, viu? E pelo alerta, realmente, porque a gente, na elaboração do acordo, e ele trouxe realmente esse alerta, não é? Para que se faça justiça, razão pela qual eu estou, inclusive, agradecendo e louvando para que façamos justiça realmente. Eu vou indagar aqueles que votaram. Doutor Andreu, mantém a posição em relação à prova de trânsito julgado? Sim, vou manter. Pois não. Desembargador Glauber? Mantém. Gilson? Eu acompanho a nova posição do relator. Do relator, então, implantação imediata. Ok, excelência. Deixa eu botar aqui. Doutora Tereza. Modifica também. Doutora Tereza. Doutora Fátima já votou. Cláudio Santos já votou. Expedito Ferreira. Acompanha, então, implantação imediata. Ok. Desembargador João Rebouças já votou. Desembargador Vivaldo. Mantém. Então, por maioria, não, a unanimidade. Peraí. A unanimidade concedeu a segurança, sendo que os desembargadores tais votaram pela implantação após o trânsito julgado. Não é isso? Não, mas estou nominando. A unanimidade concedeu a segurança, né? Desembargador Adécio, permite? A unanimidade concedeu a segurança. Sendo que os desembargadores... Vencidos os desembargadores tais que entendiam pela implantação apenas após o trânsito julgado. Não foram vencidos porque foi a unanimidade concedida. Então, não, foram vencidos na implantação. Na implantação. Agora, sendo que os desembargadores tais votaram pela concessão com a implantação após o trânsito julgado. Tá bom assim? Porque para não ficar a unanimidade e vencido, não é? Tá bom. Ok, vamos aqui. O mandado de segurança número 10, mandado de segurança 2012, 4994, desembargador João Rebouças. Senhor presidente, esse mandado de segurança não está em mesa. Não está em mesa. O número 11, mandado de segurança 2013, 14400, desembargador João. É o 11º. Senhor presidente.
11º está em mesa. Impetrante é Isa Maria Monteiro Leite. Impetrados é o secretário de Saúde do Estado e o de Administração e Recursos Humanos também do Estado. Senhor presidente, trata de insalubridade, é uma preliminar para a exclusão do secretário de Recursos Humanos. Eu estou acolhendo essa preliminar do Ministério Público. E, no mérito, eu faço uma ressalva do entendimento pessoal, meu entendimento pessoal sobre a matéria, mas me curvo a decisão já consolidada da Corte e estou parcialmente concedendo a segurança nos termos dos precedentes, em sintonia parcial com o parecer da 10ª Procuradoria de Justiça. Como estou votando, senhor presidente? Alguma divergência? Julgado, excelência, ordem número 12, mandado de segurança 2013-16-788, também da relatoria de vossa excelência. Está em mesa, senhor presidente. Impetrante é Francisca Valdemira dos Santos. Impetrado é o secretário de Saúde Pública do Estado. Senhor presidente, é fornecimento de medicamento de alto custo. Eu estou na esteira dos precedentes e em sintonia com a 6ª Procuradoria de Justiça, concedendo a segurança, senhor presidente. Todos de acordo com o relator. Julgado. O de número 13, mandado de segurança 2013-16-450, também da relatoria de vossa excelência. A emenda, senhor presidente. Impetrante é Flávio Henrique de Carvalho Davim. E impetrado é o secretário de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, a matéria também é pacificada nesta Corte e também no Supremo Tribunal e no Superior, de respeito ao adicional tempo de serviço. O impetrante pretende que o ADTS reflita sobre todas as vantagens pessoais dele. E a precedente do Supremo e do Superior, no sentido de que deve incidir somente sobre o vencimento básico. Eu cito os precedentes desta Corte e do Superior Tribunal, e em sintonia com a 11ª Procuradoria, eu estou denegando a segurança, senhor presidente. Todos de acordo com o relator. Está acumulado, inclusive. Sim. Eu chamo de número 14, mandado de segurança 2013-17-5593, desembargador João Rebouças, vossa excelência. Presidente, impetrante é Maria Antônia da Silva Pio, também impetrante secretário de Administração dos Recursos Humanos do Rio Grande do Norte, e presidente do IPERNE, tem a mesma preliminar aqui de exclusão, é a mesma matéria. Eu estou mantendo o mesmo entendimento com os mesmos precedentes. Essa aqui é só uma peculiaridade que é em dissonância com a 7ª Procuradoria em substituição à 6ª. Mesmo julgamento, mesma proclamação, todos de acordo. Eu chamo de número 15, mandado de segurança 2013-19-541, desembargador Saraiva, sobrinho. Pois não, senhor impetrante, senhor presidente, Maria do Socorro Vieira Silva, impetrante secretário da Educação e secretário de Administração. Senhor presidente, matéria reconhecida da Corte, e eu digo na emenda o seguinte: constitucional administrativo, mandado de segurança, servidora pública estadual, professora, implantação imediata da promoção horizontal, impossibilidade, necessidade de análise breve do pedido pela administração, decurso de mais de 10 anos, sem pronunciamento conclusivo da autoridade impetrada, afronta aos princípios da razoabilidade e eficiência, norteador da administração pública, de respeito à lei complementar 3005, direito à obtenção da resposta que se evidencia. Precedente desta Corte, concessão parcial para apreciação, senhor presidente, no prazo de 60 dias. Todos de acordo com o relator. Todos de acordo com o relator. Eu chamo o mandado de segurança, o 20º, mandado de segurança 2013-14-385. Relator, desembargador Glauber Rego. Impedido, desembargador Expedito Ferreira. Não está em mesa. Eu chamo o mandado de segurança 21, mandado de segurança 2013-10-277. Relator, desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa. Com a palavra, excelência. Trata-se de mandado de segurança contra ato omissivo do secretário de Administração, no qual se pretendia o pagamento de gratificação referente à função de guarda patrimonial, amparada na Lei 6.989/97, que foi lei declarada inconstitucional pelo Pleno deste Tribunal. Acolha a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, suscitada pela 11ª Procuradoria de Justiça, precedente deste Tribunal. Todos de acordo com o relator. Julgado, excelência, mandado de segurança 22º, 2012, 11.903. Desembargador Gilson, continua com a palavra. Esse está fora de mesa. Não está em mesa. O 23, mandado de segurança 2013, 8375, também da relatoria de vossa excelência. Está em mesa. Com a palavra. Neste processo, senhor presidente, o importante
O impetrante é o segundo tenente e pede a concessão da segurança no sentido de que seja promovido ao posto de primeiro tenente, tendo em vista que atendeu os requisitos previstos no artigo 7º do Decreto 6.892, de 76. Nos autos ficou comprovada a existência de 28 vagas, estando o impetrante indicado na relação encaminhada por meio de processo administrativo, a qual a governadora, apesar de reconhecer expressamente o direito do impetrante, até o momento não atuou no sentido de promovê-lo, alegando a existência do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Registro precedente deste tribunal da relatoria dos desembargadores Amaury Moura, desembargador Expedito e de minha relatoria também. Dessa forma, estou concedendo a segurança de acordo com os precedentes deste tribunal a partir de 21 de abril de 2012, com efeitos financeiros a contar da impetração do presente mandamos. Todos de acordo com o relator? Esse que é tão cuidadoso com essas questões de legitimidade, está unicamente a governadora, né? É que o processo ela encampou... Não, o processo já passou pelo comando e foi para a governadora assinar o ato. Compreendo. Então está dependendo. Exatamente. Só depende. O limite prudencial foi que ela não. O boletim já foi publicado pelo comando. Isso, então faltava só essa explicação para acompanhar o voto do relator inteiramente. Julgado a unanimidade, concessão da segurança. Recursos em mandado de segurança, embargo de declaração. A doutora Fátima tem 2 embargos em mandado de segurança. Com a palavra, excelência. Embargo de declaração e mandado de segurança 2013, 13.781, dígito 9, embargante Maria Marinete Galvão, embargada presidente do Instituto da Previdência e Servidores do Rio Grande do Norte. E aqui, excelência, eu estou conhecendo e rejeitando os embargos, considerando que há o reconhecimento da incompetência absoluta desta Corte para o processamento e julgamento originário do feito, por haver ausência de foro por prerrogativa da função do presidente do IPERN. Conhecimento e rejeição dos embargos, todos de acordo com a relatora. Julgado, excelência, pode chamar o próximo. Embargo de declaração em mandado de segurança sem liminar 2013, 14.907, dígito 2, embargante Maria Zélia Nóbrega de Carvalho, embargados, governadora do Estado do Rio Grande do Norte. Excelência, também, seguindo os precedentes desta Corte, eu gostaria de ler a emenda e, posteriormente, se houver necessidade, prestar os aclaratórios necessários. Processual civil, administrativo, constitucional, embargo de declaração em mandado de segurança, servidora pública estadual da ativa, reajustes remuneratórios previstos na Lei Complementar 432 de 2010, sobrestamento do feito em decisão plenária até o julgamento definitivo de mandado de segurança coletiva, aquela situação de mandados coletivos. Macrolide com causa de pedir idêntica ao do presente uraito. Alegação de contradição na decisão de sobrestamento, inexistência, não ocorrência das hipóteses do artigo 535 do Código Processual Civil. Manutenção da decisão, rejeição dos embargos. Conhecimento e rejeição dos embargos, todos de acordo. Desembargador Expedito. Um embargo de declaração, Vossa Excelência, que consta aqui. Com a palavra, senhor. Tem, eu chamo depois. Primeiro dos embargos. 2013, 86, 60. Embargado no Estado do Rio Grande do Norte e embargado Luciene Santos de Lima e Silva. Direito civil, declaração, alegação de omissão no acordo, inexistência, fundamento completo e exauriente para solucionar satisfatoriamente a lide, a ausência de qualquer vício a demandar a completação do julgado, recurso conhecido e 10 províncias. Todos de acordo com o relator. Desembargador Glauber. Embargo de declaração, desembargador Glauber. Tem uma, excelência. Embargo de declaração em mandado de segurança número 2013 008274, dígito 1, embargante Ananias Tagino da Costa e outros, advogado Dr. Garian Barbalho do Nascimento Leão, embargado governadora do Estado do Rio Grande do Norte. O voto está disponibilizado, vou fazer a leitura da emenda e qualquer dúvida.
Processual civil, embargo de declaração em mandado de segurança, erro material, inexistência, promoção de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, posto de primeiro-tenente, critério de antiguidade, ato omissivo, segurança concedida, considerando para efeito da promoção a data da conclusão do procedimento administrativo à autoridade coatora, embargos conhecidos e rejeitados. Todos de acordo com o relator. Alguém tem mais embargo de declaração em mandado de segurança? Excelência. Eu tenho. Embargador Amilcar. Eu tenho embargo de declaração de mandado de segurança, Excelência. A matéria é bastante simples. Sobre o feito originário é que trata da demora injustificada na conclusão de processo administrativo. Na realidade, há apenas uma omissão que não foi estabelecido o prazo, foi concedido e houve uma falha nossa realmente na elaboração do acórdão, que ficou omisso o prazo. Eu estou acolhendo os embargos apenas para fixar como 60 dias o prazo para a conclusão do referido processo. Concessando o desembargo sem dar o efeito modificativo. Todos de acordo com o relator. Alguém tem mais embargo em mandado de segurança? Tem, Excelência? Embargador, uma palavra, Excelência. Eu andei embargando Maria das Graças Dias, embargada a governadora e o secretário de Planejamento. É aquela hipótese, Excelência, de... Inclusive, o embargo foi conhecido como agravo regimental. E na linha do presidente do STJ deste tribunal, aquela hipótese de suspensão da ação individual em função do ajuizamento da ação coletiva, né? Então, estou conhecendo e rejeitando. Todos de acordo com o relator. E tem um agravo regimental que é a mesma hipótese. Pode julgar, Excelência, pode julgar. Porque é a mesma situação, onde a agravante Maria Cristiana de Lima Silva é agravada a governadora e o secretário de Educação, mesma hipótese, que foi suspensa em função do ajuizamento da ação coletiva. Todos de acordo com o relator. Julgado. Agravo regimental, doutora Fátima, tem dois? Tem, Excelência. Uma palavra. Agravo regimental e mandado de segurança, sem liminar, 2013, 12.983, dígito 6, a origem do Tribunal de Justiça da comarca, desta comarca, agravante Maria das Dores Pires de Souza Marcolino, agravado presidente da Fundação Zé Augusto, secretários da Administração e dos Recursos Humanos do Rio Grande do Norte e agravada a governadora do Estado. Também, Excelência, é aquela situação em que trata dos aposentados pensionistas dos órgãos da administração direta do Poder Executivo, em que há necessidade do sobrestamento até o julgamento final da ação mandamental. Então, eu estou conhecendo e desprovendo. Desprovendo o recurso, todos de acordo com a relatora. O próximo, Excelência. É a mesma situação, Excelência. Mesmo julgamento, mesma proclamação, todos de acordo. Desembargador Cláudio Santos tem 5 agravos. Eu posso só identificar o processo? Identifique. 2013, 13.763, dígito 7, agravante Nazareno José da Costa e outros, agravada governadora do Estado do Rio Grande do Norte e secretário estadual da Administração de Recursos. Oi, não, Excelência, julgado, desembargador Cláudio Santos, agravo regimental. Excelência, então, o primeiro agravo regimental trata da agravante Júlia Bragança Rubim Rosa, secretária de Estado da Educação. Ela veio a este tribunal sinteticamente com um pedido, nós julgamos aqui a semana passada um idêntico, pedindo que seja determinado que a secretária de Educação e Cultura emita o certificado de conclusão de ensino médio. Ela passou no vestibular, tem 16 anos, no curso de comunicação, e eu neguei porque a gente estaria, através do auto judicial, suprindo todo o ensino médio que ela não concluiu. Ela está aí, parece que vai fazer o 2º ano. E, então, ela agravou para esta corte e eu estou mantendo o meu entendimento. Inclusive, parece, desembargador, que a gente julgou isso. Julgou semana passada, né? Tem inúmeros precedentes aqui, porque a gente realmente, quando é para concluir o supletivo, alguma coisa, um prazo, uma demanda. Desprovimento do recurso, todo eu estou mantendo a minha decisão. Julgado, Excelência, pode chamar o próximo. Os próximos agravos regimentais tratam exatamente da insurgência da parte relativamente à suspensão dos processos, não, a declaração de incompetência deste tribunal
para julgar os atos do presidente do IPERN. Eu estou mantendo o entendimento do tribunal, que já está sumulado através da súmula número 2 desta Corte. Excelência, identifique os processos para ficar registrados. Por favor. Francisco Fernandes Maia. Sei lá, contar essas coisas todas. Né? Obrigado. José Francisco de Andrade. Auriceia Melo Bezerra. E só, Excelência. Pois não, Excelência. Todos de acordo com o relator. Julgado. Ainda tem, Excelência? Tem um grave regimental em conflito. Em conflito, chega lá, Excelência. Pois não. Desembargador Expedito. Tem 4 agravos. Pois não, Excelência. Tem um agravo regimental em mandação de 2013-020873. Agravante Severina Cassiano Nascimento, agravado de terra. Tem um agravo regimental em mandação em 2013-97-7. Agravando José Anchieta de Lira e outro, o Dema. Agravamento da segunda 2013-16-22, agravante Sônia Maria de Andrade Souza e agravante agravada Excelência, quando julga a incompetência do tribunal, no tocante ao Dema e IPERN, então agravando. Mesmo caso. Mesmo julgamento, mesmo proclamação, todos de acordo. Ainda tem, Excelência? Tem um agravo regimental, mas na segunda 2012 18.961 agravante Estado do Norte, agravada Tereza Pina Rocha Oliveira, funcionária da saúde pública, desde 84, insalubridade, agora o Estado tirou do seu contra-cheque sem nenhum processo legal. E eu mantive a cautelar, mandei que fosse implantado imediatamente até o julgamento definitivo dessa ação e o Estado está agravando. Eu estou mantendo a decisão. Mantendo a decisão, todos de acordo com o relator. Ainda tem agravo? Tem. Tem o agravo regimental e a ação civil 2011-17-821. Isso é uma ação civil pública, houve até uma audiência de conciliação, o Ministério Público, Estado do Rio Grande do Norte e a Prefeitura. A Prefeitura cobra do Estado 12 milhões e pouco que não foi repassado das farmácias, até o procurador tem conhecimento. E o Estado reconheceu o valor em controvérsia de 4.672.777,72. Houve uma cautelar e eu determinei que esse valor em controvérsia o Estado depositasse dentro de 30 dias, certo? E ele, para protelar o feito, entrou com esse agravo regimental, certo? Eu estou mantendo a decisão. Mantendo a decisão, como se trata de agora de pagamento de dinheiro, desembargador João Rebouças. Senhor presidente, tem um agravo. Não, desembargador, é a matéria. A matéria porque ele mandou que o Estado pagasse o valor em controvérsia. Porque ele reconheceu que devia nos 30 dias. Eu estou pegando o voto. E o restante fosse... O valor em controvérsia está reconhecido. O Estado reconheceu, 4 milhões... Só o controvérsia. No prazo de 30 dias, que pague esse valor que ele reconheceu. Ele está desprovendo o recurso. Monocraticamente ele fez, mandou que pagasse. Só o reconhecimento do próximo. Isso. O próprio Estado reconheceu. Desembargador Vivaldo, desembargador Saraiva, desembargador Amilcar. Também, senhor. Desembargador Dilermando. Também. Doutor Andreu. Desembargador Ibanez. Concordo com o relator. Desembargador Glauber. Excelência, qual o valor? 4 milhões e 600 e... O Estado reconheceu, realmente deve esse dinheiro, de 12 milhões para pagar a 600 e pouco. Hein? A Prefeitura, não, o repasse do governo federal popular, e ele ficou com esse dinheiro para a saúde básica. Pelo amor de Deus, até isso. Está aqui, 12 milhões e pouco. Aí o Estado reconhece 4 é porque o negócio está demais. 4 milhões, ele reconhece que deve isso, certo? E eu determinei somente o pagamento do valor em controvérsia, o Estado reconheceu essa dívida. No que fez muito bem. Desembargador Glauber. No que obrou muito bem. Acompanha o relator, Excelência. Como voto? Acompanha o relator? Desculpe. Desembargador Gilson. Acompanha o relator.
Doutora Tereza, doutora Fátima, desembargador Cláudio Santos. No canal ainda tem, excelência? Tem. Com a palavra. Embate de declaração em sessão de suspeição. Embargante Marconi Rodrigo Pinheiro, embargado juiz de direito auxiliar da primeira vara da Fazenda Pública de Natal. Direito processual civil, embargo de declaração, alegação de contradição na decisão, inexistência, vício que não se confunde com a improcedência da pretensão do demandante, fundamento completo, exauriente para acionar a lei, ausência de qualquer vício a demandar a comunicação do julgado, pretensão de reexame da matéria, impolidade pela via recursal eleita, embargo declaratório conhecidos e desprovidos. Todos de acordo com o relator, em virtude dos precedentes abertos, o embargador Cláudio Santos quiser julgar o embargo de declaração do conflito, pode julgar, excelência. Excelência, esse conflito negativo é grave regimental em conflito negativo de competência. Juiz de direito da 15ª Vara Civil da Comarca de Natal, entre partes Jameson Cristiano Silva, entre partes Banco Itaú Leasing, arrendamento mercantil. Juiz de direito da 1ª Vara Civil da Comarca de São Gonçalo do Amarante. Eu vou ler aqui a ementa, se houver alguma dúvida, a gente tenta explicar. Agravante é suscitante, é juiz de direito da 5ª Vara Civil. O agravo regimental foi proposto pelo Ministério Público Estadual. Tem legitimidade? Eu estou examinando isso. Doutor Glauber. Obrigado. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público em conflito negativo de jurisdição, competência territorial relativa, nesse centro de exerção declinatória de foro pela instituição financeira demandada, e ilegitimidade do Ministério Público para, na condição de custo leve, suscitar incompetência ou recorrer da decisão que declarou o juiz competente, precedente do STJ e deste tribunal, agravo não conhecido. Acho que a gente já julgou um aqui nessa natureza, né? Já. Todos de acordo com o relator? Aqui tem inúmeros precedentes, aqui do embargadora Zeneide, a Décio Silvino, presidente, o que vai em primeiro lugar, né? A Mauri Moura, a da Galvão. Enfim, do STJ nós temos, sim, também do doutor Vigílio. Aqui é unanimidade, vários, inúmeros. De Lermando Mota também, está constando aqui como paradigma, no seu decisão a respeito. Falece ao Ministério Público legitimidade para, na qualidade de curso, arguir a incompetência. Ibanez Monteiro, para complementar aqui, ministro Luiz Fux, entre outros. E era só, excelência. Não conhecimento do... Foi não, excelência. Vamos lá. Todos de acordo com o relator? Vamos chegar aqui... Deixa eu chegar novamente em você, porque não é embargos infringentes. Do precedente... Pode, com a palavra, excelência. Tem um aqui. Vai. Dos embargos infringentes de nulidade, onde é embargante João Maria Marcelino dos Santos e outros, embargado da Justiça. E aquela hipótese de tentativa de rediscussão da matéria, excelência, razão pela qual estou rejeitando o recurso. Cai naquela... Ok, todos de acordo com o relator. Desembargador João Rebouças, tem 5, excelência. Agravo regimental, mandado de segurança. Senhor presidente, em mesa, agravo regimental e mandado de segurança, agravante geral do Inácio da Silva e agravado do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, em respeito à aplicação da súmula 02 desta Corte, da incompetência para analisar mandado de segurança, que tenha como autoridade coautora o presidente do IPERN. Ok, todos de acordo com o relator. Julgado, excelência, pode prosseguir. Contra si mesmo, agravo regimental mandado de segurança, em que é agravante Maria Rosália Agostinho dos Santos e agravado secretário de Administração de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, em respeito ao sobrestamento em face do ajuizamento da ação coletiva. Você está improvendo o recurso. Todos de acordo com o relator. Pode prosseguir, excelência. Os 3 outros é a mesma matéria, eu vou ler só o nome das partes para você quer jogar o impedimento de suspeição. Pois não, excelência. Agravante é Jane Plácido de Andrade, autoridade coautora mesma. O seguinte, Maria Dogmar Delgado Dantas. E o outro, senhor presidente, é Teófilo Pereira da Costa e Tereza Cristina Ramos Freire.
Mesmo julgamento, mesma proclamação, desprovimento do recurso. Eu chamo o desembargador Vivaldo, tem um agravo. Dois. Todos de acordo com o relator. Desembargador Saraiva. Presidente, em mesa 3 agravos. Isso. Dois primeiros. É agravante Maria Teófila e Alaide Márcia Saldanha. E o segundo, senhor presidente, é Terezinha Rocha de Souza. A matéria aqui ventilada de respeito àquela nossa decisão de remeter para o juiz de primeiro grau, e está havendo agravo, já foi precedente, eu estou aqui desprovendo. Todos de acordo com o relator. E o outro? O terceiro, senhor presidente, é da vice-presidência, agravo regimental em apelação civil. Também matéria já conhecida da Corte, onde eu digo processual civil, agravo regimental em decisão da vice-presidente, negatório de seguimento, recurso extraordinário com base no 543B2 do CPC, regra de impunicamento processual, possibilidade de incidência do imposto ainda sobre verbas recebidas em reclamação trabalhista, a título de juros, trata a argumentação, controvérsia ou postulado com o lead case 652, tema 36, e na admissão extraordinária derivada da negativa de existência de repercussão geral, conhecimento, senhor presidente, e desprovimento. Todos de acordo com o relator. Desembargador Amilcar. Senhor presidente, eu tenho 2 agravos regimentais que tratam da mesma matéria, que é a suspensão da tramitação do RIT face aos mandados de segurança coletivos em tramitação. Eu vou fazer a referência apenas às partes para a declaração de algum impedimento ou suspeição dos colegas. O primeiro tem como agravante Jorge Nascimento de Costa, Djalma Siqueira da Silva, Cláudio Alexandre Pereira de Almeida, Gilson Batista Fonseca, Luiz Tomás Lisboa, Líbia Rodrigues Martins, João Maria de Aquino, Adriano Cosme Ferreira de Souza. E no segundo, que é o 2013-016-522-7, Maria do Carmo da Silva. Todos no mesmo sentido, mantendo a decisão agravada. Todos de acordo com o relator. Desembargador Dilermando. Excelência, são 2 agravos internos que eu vou identificar e são idênticos. É aquela questão que o tribunal já reconheceu a incompetência da questão do IPERN, né, do presidente do IPERN, onde o primeiro é agravante Genivaldo Carmo Silva, e agravado do Estado do Rio Grande do Norte, e o agravante é Manuel Paulo de Andrade, e agravado do Estado do Rio Grande do Norte, que o tribunal já reconheceu a incompetência para conhecer de ato do presidente do IPERN. Mesmo julgamento, mesma proclamação, ainda tem, excelência? Não, excelência. Desembargador Glauber Rego. Eu tenho 6 tá na minha regimentais, excelência. Os 2 primeiros tratam da... Pode jogar em bloco, matéria idêntica, pode jogar em bloco, excelência. Da questão do sobrestamento do mandato de segurança, que trata da matéria da Lei Complementar 432. O primeiro é o regimental no mandato de segurança número 2013-012-994, listo 6, agravante Dagmar Gomes Barbalho, advogado Dr. Luzinaldo Alves de Oliveira, agravado secretário de Estado da Administração. O segundo é o agravo regimental no mandato de segurança número 2013-013-305, listo 5, agravante Manuel Antônio de Azevedo Neto, advogado Dr. Luzinaldo Alves de Oliveira, o mesmo agravado, e em ambos, excelência, eu estou conhecendo e negando provimento. Todos de acordo com o relator. Julgado, excelência, pode prosseguir. Os demais trata da questão da competência do tribunal, que foi declinada. Eu vou identificá-los, né? Também estou conhecendo e negando o provimento. O primeiro é o agravo regimental no mandato de segurança número 2013-011-927, listo 5, agravante Lúcia Maria Martins, advogado Dr. Luzinaldo Alves de Oliveira, agravado secretário de Estado da Administração e presidente do IPERN também. No segundo, agravo regimental no mandato de segurança número 2013-020-741, listo 5, agravante Maria do Carmo Gomes, advogado Dr. Luzinaldo Alves de Oliveira, agravado secretário da Administração e o presidente do IPERN. O terceiro,
Agravo regimental no mandado de segurança número 2013-013-942, dígito 8. Agravante, José Diomar do Nascimento, advogado Dr. Luzinaldo Alves de Oliveira. Agravados, os mesmos. E o último é o agravo regimental no mandado de segurança número 2013-011-451, dígito 2. Agravante, Genival Duarte, advogado Dr. Luzinaldo Alves de Oliveira. Agravados, os mesmos também. Em todos eles eu estou conhecendo e negando provimento. Todos de acordo com o relator. Julgado. Ainda tem, excelência? Não, excelência. Desembargador Gilson. Eu tenho 2 agravos. Com a palavra. O primeiro é o agravo regimental em mandado de segurança com liminar de número 2013-019-517, dígito 2. Tribunal de Justiça é a origem. Agravante, Estado do Rio Grande do Norte. Agravada, Melina Lira Lins Bahia. Advogado Dr. Paulo José Ferreira. Processual civil, agravo, artigo 16, parágrafo único da lei número 12.016, liminar deferida, decisão que determinou o fornecimento de medicamento à impetrante. Princípio da reserva do possível e da legalidade orçamentária. Argumentos da parte agravante incapazes de ensejar a reforma do deciso impugnado. Medicamento antes disponibilizado para impetrante. Mantença da decisão, agravo desprovido. Todos de acordo? Pode chamar, ainda tem, excelência? Tem um. Uma palavra. Agravo regimental em mandado de segurança com liminar número 2012-003822, dígito 6. Origem, Tribunal de Justiça. Neste processo, Vossa Excelência está impedido. Estou impedido? Está. Então eu passo a presidência ao desembargador Saraiva. Eu passo a palavra ao relator. Mantenho os dados já abordados e continuo dizendo que agravante é o senhor Isaac Paiva Linhares, advogado Dr. Orlando Frei Peixoto, agravado presidente do Tribunal de Justiça. O impetrante pede a concessão da segurança para que seja concedido a ele a remoção da comarca de Angicos para a comarca de Natal, para acompanhar a esposa que realizou cirurgia bariátrica em 2012. A liminar foi indeferida porque o laudo apresentado pelo impetrante se tratava de um laudo particular, em desacordo com o parágrafo único do artigo 36 da Lei 122/94. Trata-se de agravo regimental interposto pelo impetrante contra a decisão que indeferiu o pedido liminar. A liminar e Vossa Excelência está mantendo. Mantendo. Alguma divergência? Então, agravo desprovido a unanimidade. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Assuma a presidência. Eu indago se há mais algum processo em mesa que independe de pauta. Pauta anterior, eu chamo a revisão criminal 2013-8833, que o relator é o desembargador Expedito Ferreira, o revisor, o desembargador João Rebouças. Consta aqui sustentação oral. O advogado está presente? Excelência. Não está presente. Ok. Há uma petição do advogado. Certo. Testemunha principal desse processo estava ausente do Estado quase 6 anos. Estava naquele programa de proteção da testemunha, certo? E retornou ao Estado há uns 30 dias ou 60 dias. Há uma ação própria da testemunha no juízo lá competente, certo? E já está com data aprazada, certo? Eu estou aguardando essa decisão. Vossa Excelência, o pedido é de retirada de pauta. Todos de acordo com a retirada de pauta, defiro o pedido. Eu chamo o mandado de embargos infringentes 2013, não está em mesa. O de número 3, embargos infringentes 2013 e 13.116, relator, desembargador Vivaldo, revisor, desembargador Saraiva Sobrinho, com a palavra, desembargador Vivaldo. Aliás, embargos infringentes. Então, a posição das 3 câmaras é pela não capitalização. Um voto vencido aqui é do desembargador Cláudio Santos. Não, nesse primeiro, aliás, é do doutor Eduardo Pinheiro. Estava substituindo, salvo engano, o desembargador Cláudio Santos. Relator para o acordo, desembargador Saraiva Sobrinho. Então, na esteira... Quem é o revisor? O revisor é o desembargador Saraiva. Esse é do Banco Cacique, é Banco BMG.
Eu estou dizendo a emenda o seguinte, processual. Vai ficar naquela ideia de sem nome. Processual civil, embargos infringentes, ação revisional, contratos bancários, capitalização de juros, vedação, incidência, súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, medida provisória 2170, 36 de 2001, declaração incidental de inconstitucionalidade, formal pelo plenário desta Corte. Caráter vinculante para os seus órgãos julgadores, ausência de fundamento para fazer prevalecer o voto vencido na apelação civil, da qual se oriunda o recurso, precedentes, conhecimento e desprovimento do recurso. Não sei se querem mais algum, mas tem... O problema é que essa questão foi decidida em caráter incidental, né? Não houve realmente uma ação, foi em controle difuso. E o STJ já decidiu essa questão em recurso repetitivo, que a capitalização ela é possível, mensal é possível. O Supremo tem uma ação há vários anos, que já são 5 votos pronunciados, apenas um contra a capitalização mensal. Essa ação está paralisada, parece que desde 96 ou 97, 2006 ou 2007. De maneiras que quando bate no STJ, todas as decisões do tribunal reexaminadas estão sendo providas. Então, não é absolutamente um desatendimento a isso, porque não é o controle concentrado, nem poderia haver, que não se trata de legislação estadual, mas em controle difuso, que eu entendo que não há obediência dos órgãos a esse tipo de decisão, principalmente quando há uma decisão em recurso repetitivo do STJ, que é muito claro aceitando isso. E a grande maioria dos juízes hoje de primeiro grau também decidem pela possibilidade da capitalização mensal dos juros. O problema é que as nossas câmaras, elas estão em decisões bem recentes. Tem aqui, por exemplo, desembargador Amilcar Maia, 14 de 11 de 2013, né? Pela impossibilidade. A primeira Câmara, né? Desembargador João Rebouças, 5 de 11 de 2013, mesmo sentido, terceira Câmara. Segundo, desembargadora Judite Nunes, 10 de 9 de 2013, segunda Câmara. Então, esse é o posicionamento e eu... eu vou acompanhar fazendo apenas o registro da minha posição pessoal, para não parecer assim, inflexível ou absolutamente... Mas ressalto que o STJ, esse assunto está pacificado em recurso repetitivo. Como voto revisor... Senhor presidente, muito embora tenha sido revisor, eu gostaria de examinar melhor a matéria, vou pedir vista do... Pedir vista do processo. Então, após o voto do relator. Vou aguardar o voto de vista, desculpa, eu pensei que já estava sendo votado como a maioria das câmaras. Mas aí as câmaras estão votando. Então, após o voto do relator... Deixa eu só fazer uma ponderação, Excelência. É o seguinte, eu não desconheço realmente esse fato que o desembargador Cláudio fez menção, que o STJ tem uma posição dele. Agora, nós devemos verificar que tem uma decisão aqui da Corte do Pleno declarando pela inconstitucionalidade... É o artigo 5º daquela medida provisória? Exatamente. Desembargador Amauri. Que foi o que vinculou o entendimento das câmaras a esse respeito. É verdade. Outra coisa, diferentemente de alguns contratos, a maioria desses contratos de financiamento, ele contrata o financiamento de veículos, muitas vezes aí tem taxa de juro 1,95. Aí embute a capitalização do juros sem estar expressamente prevista no contrato. A maioria desses contratos que nós chegamos a examinar é isso. Eu fico imaginando o seguinte, aqui o STJ, se essa decisão dele está correta e a nossa não, ou se a decisão dele foi exatamente em virtude do grande lobby das agências, dos grandes instituições financeiras que lá fizeram. Por quê? O contrato de financiamento de veículos geralmente é pouco mais de uma página. Uma página, eles não estão premindo uma página e no verso da outra, exatamente já para economizar papel e maximizar os lucros dele. E quando chega lá na taxa de juro embutida, ele só tem um lugarzinho para preencher, 1,95, 2,5. E quando você vai, muitas vezes, para o cálculo, você vê que não é aquela taxa real provocada. Eu sei que tem juiz decidindo dessa forma, mas tem mais que juiz também decidindo de forma contrária, dizendo pela impossibilidade de capitalização
de juros, quando não expressamente. A mim, realmente, eu não posso, quando essa matéria for decidida e eu for obrigado a aplicá-la, eu vou fazê-lo sem nenhuma resistência e nada. Mas me causa realmente uma certa perplexidade nessas situações, quando o consumidor é imposto uma situação e ele está crendo que está pagando aquilo, e na realidade o que ele está pagando não foi aquela taxa de juro realmente pactuada. Tanto é que, apesar do pedido de vista do desembargador Saraiva, que eu também vou aguardar, e não obstante a minha posição reiterada lá na Câmara, e a nossa Câmara é pacificada a respeito dessa matéria, vinculada à decisão plenária a respeito da inconstitucionalidade da capitalização de juros. Inclusive... Eu queria dar uma explicação, desembargador amigo, somente com relação à vinculação. Eu compreendo, a doutrina compreende, o Supremo compreende, que a decisão de inconstitucionalidade em caráter difuso não vincula, porque ela só é entre as partes. Agora, em caráter concentrado, assim tem efeito erga omnes. Aí sim. Então, eu estou dando a interpretação conforme, estou mantendo a minha posição na Câmara. Mas, inclusive, fiz ver aos colegas que, para não demonstrar intransigência, eu estou reexaminando. Só que o STJ bate lá, ele reforma todas as decisões, porque foi decidido em recurso repetitivo. Não examina mais nada. É verdade. Manda para cá, o vice-presidente está aí recebendo tudo e redistribuindo para as câmaras, no sentido de que julguem novamente de acordo com o recurso repetitivo. E as câmaras continuam julgando contra o recurso repetitivo, quer dizer, batendo na parede. O recurso repetitivo foi criado exatamente para dar mais celeridade, para ser um norte. Então, não está sendo o norte, está sendo o sul. Aquela questão de taxa de juros, eu acho que somente com a melhoria do Decreto-Lei 911 é que se baixou o juro no Brasil para financiamento de veículo, por exemplo. Agora, taxa nominal e taxa real, isso... Todos os contratos, todos, têm uma taxa nominal de 1,9, mas, na realidade, se fosse fazer a conta por uma pessoa que entende, a taxa real é muito mais. Todos. Não é só o financiamento de carro. Essa, realmente, se essa situação for consolidada, vai me causar uma certa perplexidade. Há igualmente a posição do STJ, Excelência, a respeito do ressarcimento de DPVAT, quando ele criou uma interpretação lá que eu, sinceramente, guardo as máximas vênias, de até naqueles sinistros que ocorreram na legislação passada, com a indenização pré-estabelecida, ele determinou que, mesmo assim, fosse feita todo o levantamento da avaliação do grau de incapacidade e adequado aos novos valores. Ou seja, prejudicando todo o cidadão brasileiro em relação a isso. Mas nunca no Brasil se teve taxas de juros tão baixas como hoje, principalmente no mercado automobilístico. Inclusive, desembargador Cláudio, aqui há vários precedentes, no nosso tribunal não está isolado nesse ponto de vista, as câmaras. De outros tribunais, Tribunal Rio Grande do Sul, o parecer do doutor Pedro Souto, ele transcreve, inclusive, posicionamento do Distrito Federal. Quer dizer, então, é verdade que o STJ está com esse posicionamento, mas o Supremo, nada... Nós estamos simplesmente abominando o recurso repetitivo como um norte para os tribunais, nós e alguns outros, né? Deve ter decisão de todo tipo, no Brasil tem decisão de todo tipo. Agora, inclusive o STJ muda, não é? Agora, se é justo ou não injusto, faz parte da regra, né? É porque nessa matéria, inclusive, o superior tem, no caso, ele disse, se a capitalização for expressa no contrato, ele tem algumas ressalvas, ele não é de forma horizontalizada. Ele, se é mensal, se é anual, ele... Ninguém melhor que o vice-presidente agora para examinar. Então, após o voto do relator, rejeitando os embargos, pediu o visto do desembargador Saraiva Sobrinho. Os demais aguardam o voto vista. Ok. Aguardar o voto visto. O número 4, embargo à execução 2013-15-293, relator desembargador Saraiva, revisor desembargador Amilcar. Está em mesa, desembargador? Em mesa. Com a palavra, Saraiva. Senhor presidente, para identificar de Vossa Excelência, matéria também conhecida da Corte, embargo à execução e mandado de segurança, servidores da Secretaria de Tributação, oriundo do Banderne, reajuste remuneratório previsto na Lei 934110, valores atrasados devido à partida da impetração do URIT,
A ausência de impugnação aos cálculos apresentados mediante planilha pelo embargante, ultimação do pagamento por intermédio de instrumento precatório, custo processual honorário de sucumbência que deve ser suportado pelo desembargado. Precedente desta Corte de Justiça, procedência da embargo à execução, até porque quando o Estado apresentou, é discutido 140, o Estado apresentou 126 na planilha, não foi questionado e eu estou julgando procedente. Como voto revisor? Divergência do relator. Todos de acordo com o relator? Julgado. Pauta do dia, número 1, ação civil originária 2012-16.725, relatora a juíza Tereza Maia, revisora a juíza Fátima Soares. Pois não, eu defiro o pedido, todos de acordo. Não está em mesa, começa? Não, estava retirado de pauta. É o de número 2, ação direta de inconstitucionalidade com pedido liminar 2013-5813, relator desembargador Expedito. Está em mesa? Mesa, excelência. Uma palavra, excelência. Só emenda resolve, excelência. Ação direta de inconstitucionalidade. Suposta incompatibilidade de norma municipal em face da Constituição Estadual. Procuradoria-Geral de Justiça. Legitimação traída expressamente pelo artigo 71, parágrafo 2, inciso 4 da Constituição Estadual. Legitimidade ativa que se reconhece. Competência para julgamento da matéria em questão reservada aos tribunais estaduais. Lei municipal que institui hipótese de contratação temporária para suprimento de cargos da administração municipal destinados à finalidade da administração pública, atividade permanente do poder público, necessidade de concurso público, artigo 26, inciso 2 e 9 da Constituição Estadual, improbidade, precedente do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça em casos similares, vício de inconstitucionalidade evidenciado, procedência da pretensão autoral. Alguma divergência? Vários precedentes do Supremo e dessa Corte de Justiça. Julgado nos termos do voto do relator, chamo número 13, embargos infringentes 2013-18-013. Relator, desembargador Rivaldo Pinheiro, revisor Saraiva Sobrinho. A mesma matéria. Da capitalização? Isso. Acontece aqui apenas o voto vencido foi do desembargador Cláudio Santos, o relator para o acórdão, desembargador Rebouças, aliás, o relator, desembargador Rebouças, e o presidente era o desembargador Amaury, que acompanhou. Então, o voto vencido aqui da vaga do desembargador Cláudio Santos e, em harmonia com o parecer do Ministério Público, também voto desconhecendo negando provimento. Desembargador Saraiva pede vista. Mesmo jogado, após o voto do relator, pediu vista, desembargador Saraiva. Eu chamo o número 4, ação civil originária 2011-10-813. Relator, desembargador Amilcar Maia, revisor, desembargador Dilermando Mota. Senhor presidente, tem como autor a referida ação o município de Canguaretama. A matéria ela já foi discutida nesta corte e existe precedente sem qualquer divergência. É sobre a suspensão do repasse da verba destinada ao transporte de alunos que residem nas cidades interioranas no município para as escolas, que em virtude da inscrição do município no CIAF. Nós temos precedentes a respeito disso, eu cito aqui vários, e eu estou na linha desses precedentes, julgando procedente a ação, excelência. Como voto? Consonância com parecer. Como voto revisor, acompanha o relator. Acompanho, senhor presidente. Alguma divergência? Mais algum processo em mesa para julgamento? Tenho mais. Não. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.